Como Treinar o Seu Dragão desvalida toda a animação ao repetir a mesma história frame a frame do que ela é e não deveria existir? A convite da Universal, eu já assisti o live action de Como Treinar o Seu Dragão e como o filme estreia essa semana. E hoje, no dia 7, já tem sessões especiais pro público. Tá liberado falar sobre o filme pra vocês, então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque eu vou contar tudo que eu achei do filme pra vocês. O sucesso dessa franquia ao decorrer dos anos é inegável. Existem 3 filmes que são todos muito bons, bem consistentes, tem uma narrativa muito bem construída que evoluiu conforme os anos. É daqueles filmes que a DreamWorks fez para chegar com os 2 pés na porta. E deu tão certo que depois eles lançaram até séries, curtas, enfim, essa franquia aí tem muitas coisas, inclusive bonequinho. E obviamente com a era dos live actions, uma hora ou outra as animações do estúdio também entrariam nessa. Afinal, os filmes da Disney em live action, apesar de nesse momento não estarem dando tão certo assim, inegavelmente fizeram bilhões nas bilheterias nos cinemas nos últimos anos e é muita grana pra ficar de fora. E que filme melhor para ser o primeiro live action do estúdio, se não essa franquia tão consistente, tão bem avaliada pelo público e tão bem construída. E que tinha o animal mais fofo possível para poder competir com o Stitch, se não Como Treinar o Seu Dragão junto com o Banguela. Então vamos lá, se você por acaso nunca viu Como Treinar o Seu Dragão, na história a gente acompanha o Soluço, que vive na ilha viking de Berk, onde a todo custo eles precisam se proteger dos dragões que os atacam. E nesse mesmo lugar, o maior objetivo de todos os vikings é matar dragões. E com esse objetivo em mente, o Soluço acaba capturando o dragão mais perigoso de todos, o Fúria da Noite. Mas sem coragem de matar o dragão, ele acaba o libertando e se aproximando da criatura cada vez mais. E já vamos tirar o elefante da sala de uma vez, porque a pergunta que todo mundo me faz é: o live action de Como Treinar o Seu Dragão é fiel à animação? E sim, gente, literalmente idêntico, para felicidade de muitos e talvez para tristeza de muitos poucos. Não muda uma vírgula sequer da animação. Para vocês entenderem, até mesmo o posicionamento das câmeras em cada frame é igual. A fotografia, o tom escuro do desenho em cada cena, cada lugar, os diálogos, as sequências, os caras fizeram o filme como um copia e cola da animação. E eu posso dizer isso porque eu reassisti a animação um dia antes para poder ver o live action, então tava muito gravado na minha mente. E para mim essa é uma das coisas que torna o filme incrível, porque eu sou daquele que gosta das coisas assim certinho, igualzinho. Mesmo com toda essa problemática de desvalorizar as animações como cinema, o que de fato elas são, as animações são cinema, elas não precisariam de uma outra forma serem recontadas. Então talvez seja mais um momento da gente discutir se não tá na hora de acabar com os live actions ao invés de disputar quem consegue trazer o material mais fiel em relação às obras adaptadas ou acabar destruindo eles. Claro que você pode olhar dessa perspectiva mais negativa, mas por outro lado existe a forma positiva de ver as coisas. Como por exemplo, o filme ser idêntico ao material original é respeitar o amor, carinho e apreço que os fãs têm pela obra, sem querer ver ela deturpada como acontece por aí cada vez mais. Só que mais importante do que manter toda a fidelidade na caracterização é manter a essência. Eu falei muito isso sobre o live action de Lilo e Stitch, o quanto ele se afasta da essência da animação. Mas aqui não, gente, aqui você sente isso. Tem toda uma discussão sobre o que significa ser um viking, o quanto o Soluço quer ser aceito não só pelos seus pais, mas pelas pessoas. Ele quer pertencer a algum lugar, mostrando a todo momento o quanto ele tá perdido, o quanto ele não sabe nem o que quer e nem quem ele é. E é a partir do momento que ele encontra o Banguela é que ele se enxerga, ele se encontra. É uma história sobre pertencimento como tantas outras, e por isso, conforme as coisas vão acontecendo, você sente a mesma emoção da animação, pois a essência tá ali, nada se perdeu. E isso é refletido a cada detalhe, as relações, seja dos vikings com os dragões, os dilemas do Soluço e do Estoico, a própria relação do Banguela com o Soluço. Enquanto os personagens em volta acompanham essa dinâmica, eles são essenciais na história, eles não estão ali por apenas estar. Eu acho que todo mundo conhece essa história já, né? Não dá pra falar, vou falar com spoiler, sem spoiler, não faz muito sentido pra quem conhece essa história, porque é literalmente a mesma coisa. Cara, os personagens têm a mesma personalidade, a Astrid, o Melequento, o Cabeça Quente, Cabeça Dura, o Perna de Peixe, o Bocão, todos eles são incríveis. Individualmente, cada um tem o seu momento. O próprio Gerard Butler como estoico é muito bom. É ele, por sinal, quem dubla o personagem na animação na versão americana, né? Acho que todos os atores são fundamentais pro filme funcionar tão bem também. O próprio Mason Thames, que faz o Soluço, ele tenta se aproximar demais do personagem, ele é caricato, desengonçado,
ele tem um charme e ele também uma sensibilidade. A Nico Parker como Astrid é durona, tem seus objetivos ao mesmo tempo que mostra uma certa doçura quando é necessário. E cara, literalmente não tem muito o que falar nem da relação do Soluço e do Banguela. É igual, é literalmente tudo igual. O CGI dele tá perfeito, não é só uma criatura sem expressão. Ele é extremamente fofo, caricato, ele é muito bobão, brincalhão, lembrando sempre um aspecto de gato como na animação. Mas sim, na hora que ele tem que ser sério, lutar, ele também é. A dinâmica de aproximação dos dois é muito bem trabalhada. É lindo, cara. Toda essa relação é muito linda. Provavelmente, a única adição que esse filme tem é no momento em que eles falam sobre a mãe do Soluço. Que aqui, basicamente, eles deixam um gancho já pro segundo filme. Como a gente sabe, a mãe dele tá viva. Ela acabou indo embora com os dragões. Que ela percebeu antes de todo mundo que eles são bons e não maus. E no filme, eles já citam que ela foi levada por um deles. Isso não rola na animação. Lá eles só falam que ela tá morta e é isso. Mas pro filme a gente já tem esse gancho aí que é muito legal também e foi um acerto. O filme é lindo visualmente, a trilha sonora segue magnífica, segue sendo emocionante, as cenas de voo são magníficas. Sei que muita gente vai se entregar pra nostalgia, se emocionar com tudo que eles entregaram pra gente nesse live action aqui. A única coisa que eu faria se eu fosse o diretor desse filme é tentar as coisas mais épicas. Sim, mais épicas do que elas já são. Não sei se vocês conseguem entender, sabe? Fazer umas cenas mais... aquela coisa meio Senhor dos Anéis, tem dragões, enfim. Então se você ama a animação, vai sem medo, tá tudo lá, você não vai se arrepender. E se você nunca viu, vai ver, porque vale a pena demais ver essa história, vale o seu ingresso. Eu acho que no fim a grande pergunta que tem que ser feita é, se o filme é tão idêntico assim, ele precisava existir? Acho que mais do que isso, live actions precisam existir? Precisava tanto desses montes de filmes live actions recontando as mesmas histórias e destruindo muitas vezes as histórias que são originais e muito boas? Não, não precisava existir, mas já que existe, ele tem que ser assim, fiel na caracterização, fiel na essência. Por que mudar se você está mexendo com uma obra irretocável? Uma história linda, bem feita como essa, não há o que mudar, principalmente quando essas mudanças nunca, ou quase nunca, são para melhor. Ah, Wesley, mas tinha que mudar, vai assistir o mesmo filme outra vez? Sim. Gente, sempre foi sobre isso, os live action surgiram para isso. Para recontar histórias, para suprir e entregar a mesma história numa mídia diferente. Isso torna a história melhor? Eu não acho, mas dá dinheiro, e é isso que é importante no fim do dia. Afinal, é entretenimento, é negócio. E cá entre nós que a gente tá falando aqui de um dragão muito fofinho e divertido que vai vender coisas por onde passar. Mas sim, existem diferenças, eu vou fazer uma comparação de novo aqui com Lilo e Stitch. É óbvio que ambos são produtos, ambos querem fazer dinheiro, mas também fica muito óbvio quando um estúdio trata apenas como um produto e um outro que entende que por trás do produto existe um sentimento por trás da história. E eu acho que aqui isso fica muito claro. E é óbvio que o Banguela vai vender tanto quanto o Stitch, mas a diferença é, existe um cuidado com a história, existe um carinho, porque eles sabem que os fãs se importam. Enquanto do outro lado temos um Stitch com diversas cenas para ser engraçadinho e nenhuma construção e desenvolvimento dele. Afinal, a história dele também era sobre pertencimento, sobre encontrar sua Ohana. E no fim, ela é muito pouco explorada. No fim da história, o Banguela ele perde a sua cauda e o Soluço a sua perna, e ambos se reencontram. Ambos se conectam, eles precisam um do outro, é sobre pertencer. Já imaginou se nenhum nem outro tivesse perdido as suas partes? Já pensou se isso acontecesse? Pra onde que iria essa história? Não faria sentido, né? Faltaria essência. Deixa aí nos comentários se você vai ver Como Treinar o Seu Dragão no cinema, se você acha que vale a pena e até a próxima, pessoal.